Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 9 de julho, e hoje a igreja faz memória a Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, que nasceu na Itália em 1865, foi uma irmã religiosa na congregação das Irmãs da Imaculada Conceição de Maria. Foi a primeira santa canonizada no Brasil. Veio para o Brasil e faleceu em São Paulo em 1942. Foi canonizada no ano 2002 pelo Papa São João Paulo II. E nós vamos prosseguir meditando no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 10, os versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, e nem entrar na cidade dos samaritanos. Ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Caros irmãos e irmãs, Santa Paulina é exemplo de confiança destemida. Somos chamados para anunciar o reino de Jesus, transmitindo o seu amor em meio aos desafios da vida. Com a intercessão de Santa Paulina, celebremos o acreditar de Deus em cada um de nós. Santa Paulina foi uma mulher que sofreu muito e, diante dos desafios e desilusões e infortúnios da vida, se consolava em sua fé em Deus, repetindo sempre para si mesma e ensinando a todos que não podemos desanimar. Ela dizia: nunca, jamais desanimemos, embora venham ventos contrários. Se lembrarmos dessa verdade, conseguiremos sempre passar pelos vales escuros da vida com mais segurança e certeza de que Deus não se descuida de cada um de nós em nenhum instante da nossa vida. Para responder ao chamado de Deus e assumir a missão de anunciar o seu reino, se faz necessário ter confiança. Jesus chama, envia os seus discípulos e orienta que a missão é cheia de desafios. No entanto, mostra que valerá a pena segui-lo
anunciá-lo, pois tudo o que for anunciado e recebido será evangelização, e o que não for recebido será bênção para quem anuncia. Portanto, irmãos e irmãs, se enfrentarmos a missão com a coragem e a fé de Santa Paulina, certamente cumpriremos bem o chamado que o Redentor nos faz e colaboraremos para que o reino de Deus, que é de Jesus Cristo, de fato aconteça nesse mundo. Antes de tudo, o chamado a viver com Jesus, a viver como Ele, viver nele, como nos diria o apóstolo Paulo, ou seja, depois surge a missão com uma dupla tarefa, ou seja, limpar as mentiras históricas que vamos inventando contra, muitas vezes, a nós mesmos e contra a Mãe Terra, a natureza, e preencher o coração do mundo a alternativa do Evangelho, do novo rosto de Deus, do seu projeto de vida, de ir curando as doenças das pessoas com o afeto terapêutico. A missão deve ser em equipe. Ninguém é dono deste projeto maravilhoso. É por isso que Jesus escolhe os seus apóstolos de 2 em 2 e assim os envia para as aldeias. Para realizar esta missão, não há necessidade de credenciais de poder ou credenciais de acadêmicas e, sobretudo, a superficiência e ser um peso simples. É por isso que escolhemos e Jesus escolhe pessoas da vida comum, porque é a vida cotidiana e não as grandes estruturas de poder ou estruturas acadêmicas que salvarão o mundo. Mas o simples tecido diário das pessoas nas coisas pequenas de cada dia, como acontece com a menor semente de mostarda quando é lançada na terra. Pois bem, irmãos e irmãs, como nós vimos durante toda a nossa reflexão no dia de hoje, foi falando desta grande mulher que viveu aqui na capital do estado de São Paulo, praticamente, onde seus restos mortais se encontram. Foi aquela mulher que, em meio a tantos desafios, inclusive com relação à obediência, que ela teve que cumprir com muito rigor, Santa Paulina deixa-nos este testemunho, este belo exemplo de santidade que nós procuramos e devemos também viver, ainda que seja um pouco dessa sua capacidade de compreensão da palavra de Deus. Vamos, portanto, prosseguir orando que nos conceda esta graça e também prossigamos orando pelos nossos irmãos os enfermos, pelos profissionais da saúde, pelas pessoas que nos pedem orações e pela paz mundial. E também não nos esqueçamos de orar pelas vocações na vida religiosa, como a de irmã Paulina. E que desça sobre todos e cada um de nós, por intercessão de Santa Paulina,
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.